Irmãos, nessas segundas-feiras da prosperidade, a gente vai viver durante 7 semanas, 7 segunda-feiras de portas abertas. E a primeira lição vai ser sobre determinação, determinação. E essa primeira lição, que é falando sobre determinar, nós vamos aprender, meu irmão, determinar aquilo que queremos para a nossa vida. Tem pessoas que estão aqui com sonhos, pessoas que estão aqui, meu irmão, de ver algo ser grande futuramente, mas tem outras, meu irmão, que já estão desistindo daquilo que Deus colocou no seu coração. E quando você desiste, meu irmão, de algo que Deus coloca no seu coração, você começa a olhar para onde? Para trás. E no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, Jó 22, 28 diz assim, no nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no livro de Jó 22, 28. Olha o que diz aqui, para a glória de Deus: determinando tu algum negócio. Quer dizer o quê? Você determinando algum negócio, o que você precisa fazer? Ser-te-á firme. Ficar como, pastor? Firme. O que você determinou agora? Determinei algo nessa primeira lição. O que você precisa fazer? Ficar o que, irmãos? Firme. Tem gente, meu irmão, que ele tem um alvo, e o alvo, muitas das vezes, aquele alvo ele não conquista. Você sabe por quê? Porque ele olha para outras coisas. Tem pessoas aqui que estão dizendo: pastor, eu quero ter minha casa própria, eu quero, pastor, ter o meu carro, eu quero ter a minha moto. Mas você determinou? Determinei, em nome de Jesus. Mas você tem ficado firme, porque e a luz brilhará em teus caminhos. O que vai acontecer? A luz vai brilhar. Por quê? Salmo 119, versículo 105 diz assim, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para onde? Para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Então, quando você determina um negócio, você fica firme, meu irmão, a luz irá brilhar em teu caminho. Mas, se eu viver aonde? Na palavra. O importante é isso, você viver aonde, irmãos? Na palavra. Por quê? Porque você tem que ficar firme e não retroceder. Porque se você olhar para trás, o que tem atrás, pastor? O passado. Você vai retroceder. E Deus, meu irmão, não se agrada daqueles que retrocedem. Por que Deus não se agrada, pastor? Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da onde? Da fé. O que é fé? É aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu espero, em nome de quem? De Jesus. E isso se chama o quê? Fé. Determinando tu algum negócio, fica na fé. Mas eu não vejo ainda. Fica na fé. Eu não vejo trabalhando naquela empresa. Não vejo colocando o meu próprio negócio. Não vejo colocando o pastor abrindo as portas naquele alvo que eu tenho. Mas ele diz que o justo ele vive por onde? Pela fé. E aí a Bíblia diz assim: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer em quem? Nele. Se ele retroceder, olhar para onde? Para trás. A luz, uma hora, ela vai brilhar. E quando ela brilhar, eu tenho que ficar o quê? Firme. Porque eu determinei aquele negócio. Eu determinei nesse ano de 2025, que será o ano de quê? De acender uma luz. Mas para a luz brilhar, eu preciso permanecer aonde? Na palavra. Porque se você não permanecer na palavra, a qualquer momento o diabo vai pagar todos os teus sonhos. Aí eu te pergunto, você vai lembrar uma coisa, eu sempre nas reuniões de segunda-feira eu falo sobre esse homem chamado José. O José, meu irmão, se o copeiro tivesse lembrado dele antes da hora, o José não tinha sido o quê? Governador.
Sabia disso? Porque o José ele esperou o tempo certo para ser lembrado, e naquele tempo certo que ele foi lembrado, ele foi governador da onde? Do Egito. Porque se o copeiro lembrasse dele antes, ele não seria governador. Você sabe por quê? Porque os planos de Deus é perfeito. Mas sabe qual é o problema? É nós que não entendemos. Ah, mas eu estou vivendo pela fé. Sim, mas você não tem que recuar. O que nós aprendemos em Jó? Aprendemos que nós determinar algum negócio, nós devemos ficar o quê? Firme. Não deixar, meu irmão, o desânimo tomar de conta. Muitas das vezes tem pessoas que começam bem, aí vai lá, coloca o negócio, coloca na rede social e vai dar certo, e é isso, aquilo. Demora muito. Tá como, pastor? Aquela pessoa que é fogo de palha, queima rápido, mas também apaga rápido. Ô fulano, e aí, o negócio tá dando certo? Rapaz, parece que vai dar, né? Parece. Começou a desanimar quando ele diz parece. Não, irmão, vai dar certo em nome de quem? De Jesus. Porque eu determinei aquele negócio. E aí foi contratada, parece que vai passar os meses de experiência e acho que não vai dar certo. Você já está determinando o quê? A derrota. Mas aí, vai o currículo colocou? Coloquei. Fez a entrevista? Fez. Mas tem gente melhor do que eu. A Bíblia diz, irmão, em Provérbios, que assim como eu me vejo, assim eu sou. Você tem se visto como? Uma pessoa que determina e logo desanima? Ou uma pessoa que determina e fica firme na fé e espera a luz brilhar e Deus abençoar no nome de quem? De Jesus. E o exemplo que nós vamos ter hoje é lá no livro de Daniel, capítulo 6. Um homem determinado. Daniel, capítulo 6, versículo 7. A determinação, meu irmão, fez toda a diferença na vida de Daniel. Porque ele não se deixou se contaminar com as porções do rei. O Daniel, ele determinou aquele negócio. Por quê? Porque se ele deixasse se contaminar, ele não tinha se promovido o que, pastor? Governador. Ele tinha sido o quê? Escravo. Se você quer chegar, meu irmão, num patamar um dia grande, você precisa, meu irmão, determinar aquele negócio e ficar firme. Porque, meu irmão, a Bíblia diz assim, e todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitões e governadores tomaram o conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, esse Deus, se você vai ver, olhar na sua Bíblia, está com letra minúscula, e diz, ou a qualquer homem, e não ser a ti, ó rei, seja lançado aonde? Nas covas dos leões. O Daniel, meu irmão, ele estava ali, entre a cruz e a espada. E aí no versículo 8 diz, agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. 9. E por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e o edito. Olha o 10. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Ele costumava fazer aquilo todos os dias. Quantas vezes Daniel ele se prostrava? 3 vezes. Mesmo com o edito do rei, o Daniel ele ficou o quê?
firme. Se o espírito do governador tem se levantado contra você, a Bíblia deixa bem claro que você tem que ficar o quê? Firme. Não sair da sua posição. Mas tem gente que quando o espírito do governador se levanta contra ela, ela se inclina. O Daniel, ele não se inclinou. Ele ouviu aquilo. E aí, pastor, fizeram o rei assinar, ele assinou. Provavelmente vão colocar Daniel aonde? Na cova dos leões. O Deus dele não vai livrar ele. Ali foi uma prova se Daniel era fiel ou Daniel era infiel. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que muitas das vezes você vai ver, aí você fica perguntando: não, é Deus que quer que eu passe isso? Não. Às vezes você está falando, essa prova é para a glória de Deus. Você sabe o que está acontecendo? É porque você, meu irmão, começa a ver as coisas somente pelo modo que? Natural. Por quê, pastor? Porque se Daniel, meu irmão, se deixasse se contaminar naquele momento, Daniel parasse de orar, porque ele orava a um Deus, dobrava o seu joelho, meu irmão, diante de um Deus vivo e todo-poderoso. Ele não se dobrou ao rei Dario, e ele fez o quê? E ele dava adoração. Isso foi uma atitude que Daniel, ele tomou. E pastor, mas Daniel chegou um dia mal? Chegou. Mas quando os leões tocaram em Daniel, sim ou não? Arranharam Daniel. Ficaram com a boca cheia de quê, pastor? Para saborear a vida de Daniel? Não. Daniel não foi nem tocado pelos leões. Quando, meu irmão, contaram para Dario que Daniel, meu irmão, estava se dobrando diante de um Deus vivo e todo-poderoso, e aí lembraram que ele assinou o decreto, colocaram Daniel aonde? Aonde? Na cova dos leões. Eita, pastor, eu gosto de emprestar meu nome para os outros. Você que gosta de emprestar o nome para os outros, de vez em quando você vai para a cova, né? Não é verdade? Qual cova, pastor? Do SPC e Serasa. Aí fico te ligando: ei, aqui é do banco, você vai quitar que dia? Ei, aí você nem atende mais, né? Desliga. Por quê, pastor? É o fulano que eu estou falando? Não, ela saiu. É engraçado, agora está até brincando com a Adilene sobre isso. Ela saiu, depois ela volta. Que horas? Mais tarde. Depois das 10, é a hora que termina lá o teu horário também, ela chega. Pastor, mas o que acontece? Meu irmão, cuidado. O diabo está aí roubando, matando e destruindo. Se Daniel se deixasse, meu irmão, se levar por isso, ele não tinha, meu irmão, conquistado a base. Qual foi a base que Daniel conquistou ali, naquelas orações? A determinação. Ele servia um Deus poderoso, e ele sabia que Deus nunca ia deixar ele ser abandonado. Quando você confia em Deus, você vai para vencer, e vencer em nome de quem? De Jesus. Pastor, eu sonho tanto de organizar a minha casa, de fazer aquela cozinha dos sonhos. Pastor, eu sonho tanto de ter, pastor, aquilo que eu almejo. Mas você tem determinado? Porque tem gente que pede e não sabe o que pede. A Bíblia diz em Tiago que pede e ainda pede o quê? Mal. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, e o que se bate, as portas fazem o quê? Se abrem. Mas aí que está, que nem todo mundo sabe o que é pedir. Tem gente que pede e não recebe, porque pede mal, não sabe o que pede. Daniel, meu irmão, ele falou: não vou me curvar a ele, mas eu vou me curvar a um Deus todo-poderoso, eu vou fazer as minhas orações. Daniel, meu irmão, ele não deixou de fazer aquilo que ele já fazia. Buscar a quem? A Deus.
Se eu quero um sonho para ser realizado, eu tenho que buscar a Deus. Mas tem gente que faz ao contrário, que quando ele recebe a bênção, ele dá tchau para quem? Para Deus. Já vi tantas pessoas assim, chegando aqui, vai na igreja, e vem, e faz, e tudo. Pastor, me ajuda, faz isso, obreiro, ora por mim, tal, fulano, ciclano. Quando as coisas começam a melhorar, não vem mais na reunião de segunda, para de vir na quarta, e nunca mais vem no domingo, e muito menos vem na sexta-feira. Por quê, pastor? Porque as coisas melhoraram. Tem pessoas, meu irmão, que para ir para outros lugares, ela vai como? Como que ela vai? Fulano, vamos lá no Valparaíso. Ela, na praia. Você convida, vamos para a igreja. Dói aqui, dói acolá. Estou sem tempo, tem que fazer a janta. Mas eu duvido, irmão, se hoje eu falasse assim: olha, quem vem para a igreja hoje vai ficar rico. Me diz como é que estava essa igreja? Hein? Lotada. Acho que você nem chegava, nem conseguia entrar, porque você chegou atrasado. As pessoas vão chegar primeiro do que você. Você sabe por quê? Porque nem todo mundo quer o abençoador. Todos nós queremos o quê? A bênção. O Daniel sabia que poderia vir uma grande consequência. E qual foi a grande consequência? Ele parou aonde? Na cova dos leões. Se você continuar lendo, os homens lembram o rei, colocam o Daniel dentro da cova dos leões. E Daniel, meu irmão, ele é colocado na cova dos leões. E quando ele é colocado na cova dos leões, o rei até jejua por Daniel. E no outro dia ele volta e ele começa: Daniel, Daniel que serve o Deus vivo, Daniel, me ouve, Daniel. Daniel responde o quê? Eis-me aqui, Senhor. Ele reconhece que Deus estava com quem? Com Daniel. Por quê? Porque imagina só, Daniel numa cova dos leões, sem luz nenhuma brilhando. Mas quando ele abre as covas dos leões, o que brilha? A luz. No momento certo, irmão, se nós determinamos um negócio, a luz vai brilhar. Para a glória de quem? De Deus. Mas sabe, né? Sabe que a gente aprendeu desde criancinha que o apressado ele faz o quê? O que o apressado faz? Come cru. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós se apressamos demais para muitas coisas. A gente não sabe esperar no tempo de Deus. Por que o senhor está falando isso? No livro mesmo de Hebreus 10, vamos ler o 37. Porque ainda há um pouquinho de tempo. E a Bíblia diz assim, ó: e o que há de vir, virá e não tardará. O que há de vir, virá. Por que, pastor, que vai vir? Porque eu vou esperar. Porque no versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer em quem? Nele. Você sabe que depois o que aconteceu com Daniel? Volta lá no Daniel 6 agora, versículo 28. 28. E este Daniel, pois, ele fez o quê? Prosperou no reinado de Dario, no reinado de Círio, o Persa. O que aconteceu com Daniel? Ele prosperou. Mas quando que a luz brilhou? Quando ele saiu da onde? Da cova dos leões. Ele esperou, determinou, ele não se inclinou a quem, pastor? Aquele edito do rei Dario. Ele ficou firme e Deus abençoou. Pastor, ficar o quê? Firme. Porque o que nós aprendemos em Jó 22, 28? Determinando tu algum negócio, ser-te-á
firme. E ele ficou firme. O que brilhou no caminho de Daniel? A luz. Nós não estamos vivendo um ano de acende uma luz? Sim ou não? Então, fique firme. Deus é contigo. Amém? Segure na sua mão a sua determinação para a glória de Deus. E nós vamos colocar em prática os nossos planos para 2025. Amém?